Olá, gente. Boa tarde. Estamos no ar? Tá todo mundo vendo? Dá um alôzinho aí, dá um alôzinho. Fala se vocês estão assistindo a gente. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais um mês com vocês. E como a gente disse, ninguém ia soltar a mão de ninguém. Não vamos soltar a mão de ninguém, né? Estamos aqui hoje com a participação especial do Caio Manso. Ele vai contar um pouco para a gente sobre a sua vida, né? É uma pessoa com toque, portador de toque, que tem muita história para contar, tem muita coisa para nos dizer, para nos acrescentar, né? E vai falar da coisa principal, que é a superação, né? É o que todos nós buscamos, é a superação, né? Dias difíceis com toque é o nosso tema, dias difíceis com toque e a superação. E o Caio tem um pouco disso para contar para a gente vai convidar o Caio a falar já já. Boa tarde, Lívia. Muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, estar participando aqui da nossa live, sempre nos acrescentando muito, né? Eu acredito que boa parte das pessoas que estão assistindo já conhecem a Restock. A Restock é uma associação de amigos, portadores, familiares, de pessoas com toque, síndrome de Tourette, sem fins lucrativos. Nossas reuniões são presenciais todo último sábado do mês, aqui no Rio de Janeiro. Mas devido à pandemia, estamos nos reunindo aqui porque promessa é dívida, né? Ninguém vai largar a mão de ninguém e a gente faz questão de estar junto aqui com vocês. Nívia, fala um pouquinho para a gente a respeito do toque, da síndrome de Tourette, para que as pessoas que não conhecem. A nossa reunião fica gravada, tá? Aqui pelo Facebook. Quem não tiver oportunidade de assistir agora, ou quem queira apresentar Restock para outras pessoas, nossas reuniões ficam gravadas, nossas lives ficam gravadas, tá? E também vocês podem mandar suas perguntas, vocês podem mandar as suas dúvidas, que na medida do possível nós vamos respondendo. Se você tem algum problema, tem algum constrangimento em aparecer no nosso chat, vocês podem mandar no privado, que nós estaremos respondendo também, tá? Estejam à vontade. E uma live maravilhosa para todos. Fala um pouquinho, Nívia, para a gente. Então, falando rapidinho, que a nossa live hoje vai ser rapidinha, né? A gente vai ter mais ou menos aí 1 hora de live com o nosso convidado. A gente vai falar bem rapidinho do que é o toque. O toque é um transtorno psiquiátrico, um transtorno emocional, um transtorno psicológico, tanto como você preferir. Compulsões e obsessões. Tá? Pode ser as duas juntas ou separadas. O que acontece? O que são obsessões? São absolutamente horríveis. A pessoa execra aqueles pensamentos. Né? Todos nós temos, né? Quem não tem toque, um ou outro pensamento ruim, a gente olha assim, nossa, que esquisito, e aquilo passa. A pessoa que tem toque, não. Ela acha que aquele pensamento significa que ela é uma pessoa horrível, que ela não devia ter pensado aquilo, que pensar aquilo significa que aquilo realmente ou aconteceu ou irá acontecer, né? Ela costuma ter dúvidas absurdas, tipo, ela voltando do trabalho, de repente passa na cabeça dela que ela pode ter atropelado alguém e ela fica desesperada, será que eu atropelei alguém? Né? Então ela fica achando que ela vai atacar alguém se ela olhar para a pessoa, ou qualquer outro tipo de pensamento que seja bastante desagradável. Ela acha que se ela não organizar de determinada forma, a mãe dela vai morrer, o filho vai morrer. Geralmente essas obsessões, elas têm algumas coisas que a pessoa mais tem medo, né? E geralmente envolvem aquilo que a pessoa mais ama. Então, se eu tenho um cachorrinho que eu amo, os pensamentos do toque vão ser em relação ao medo que eu tenho de que algo ruim aconteça com esse cachorrinho, e pior ainda, eu fazendo alguma coisa ruim com o cachorrinho. Então, as obsessões são pensamentos absolutamente aversivos, absolutamente desagradáveis, né? Então, a pessoa, ao ter esses pensamentos e ela achar tudo isso ruim, né? Que ela é uma pessoa horrível que está pensando assim, que aquilo realmente pode acontecer, que ela deve ser uma psicopata por estar pensando aquilo, e N outras coisas, ela começa a fazer coisas para tentar neutralizar esses pensamentos, para evitar esses pensamentos, que são chamadas de compulsões, ou rituais do toque. Né? Então, isso é o toque, transtorno obsessivo compulsivo. Para a pessoa ter toque, ela precisa, para ser diagnosticada, ela precisa passar
algum tempo pensando essas coisas, sentindo dessa forma, não é qualquer pensamentozinho desagradável que passa na cabeça da gente. Geralmente, essas opções, elas tomam tempo da pessoa, né? Geralmente, para ser diagnosticada no momento em que ela está passando por aquilo está tomando mais de 1 hora do tempo da pessoa e está causando sofrimento significativo na vida da pessoa. Está atrapalhando o trabalho, vida social, vida em família, estudo, está causando um sofrimento significativo. Né? Então, a gente fala que o principal diferencial do toque para um pensamentozinho qualquer é a questão do sofrimento. Né? E a gente tem também aqui, a gente estaria também com o que a gente chama de síndrome de Tourette. O que é a síndrome de Tourette? A síndrome de Tourette é um transtorno de tique, né? E um transtorno de tique ele se dá geralmente por movimentos, né? Ou movimentos motores e vocalizações. E na Tourette, acontecem os 2 tipos de tique ao mesmo tempo. Os tiques motores, a pessoa faz algum tipo de movimento com o corpo, já mexendo a cabeça, piscando, tendo algum tipo de rictus na boca, mexendo os braços, pernas, o abdômen, enfim, ela mexe alguma parte do corpo e também ela faz algum tipo de som, ela funga, ela tosse, ela faz algum som, né? Ela fala algumas palavras, às vezes palavras ditas de baixo calão, mas é raro, tá? Mas geralmente são fungadas, são piscadas, são barulhinhos, algumas vezes é muito discreto e a pessoa não precisa de tratamento, e algumas vezes algumas vezes também é uma coisa mais séria e a pessoa precisa de tratamento porque está causando algum tipo de sofrimento na pessoa, tá? E para ser diagnosticada com Tourette, ela tem que estar passando por aquilo mais ou menos 1 ano. E aí o que acontece? O mais ele causa coisas muito ruins na vida das pessoas que o têm. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que mais ou menos 2,5% da população tem toque, 1 em cada 40 pessoas tem toque. Não é um transtorno raro, tá? É muito mais comum do que se imagina. 60% das pessoas com toque tem o toque, começa a ter toque antes dos 18 anos. É considerado uma doença mental grave. Entre as 10 maiores causas de incapacitação, segundo a Organização Mundial de Saúde, acomete indivíduos jovens, né? Crianças podem ter toque. 85% do toque ele é contínuo, flutuações, ou seja, a pessoa começa a ter toque, ela vai ter aquele toque a vida toda, em alguns momentos mais fortes, momentos mais fracos, mas sempre vai ter. 10% dos toques costumam ter deteriorização, desculpem, ou seja, o toque vai piorando. 2% das pessoas têm toque episódico. Sim, existe o toque episódico, que é o que dá uma vez na vida da pessoa e nunca mais dá. Isso pode acontecer. Geralmente, ele causa muita interferência nos relacionamentos familiares. É muito comum a gente ver brigas e muitos conflitos na família por causa do toque. Problemas do trabalho também, em torno de 36%, e problemas conjugais. Então, o toque ele é um transtorno que ele causa muitos problemas na vida da pessoa, né, na vida do indivíduo, e esses problemas eles podem ser, inclusive, incapacitantes mesmo, né? Podem fazer com que a pessoa perca trabalho, perca relacionamentos, é um negócio bastante difícil. E hoje, para justamente conversar com a gente sobre isso, sobre as dificuldades que teve ao ter toque, e como fez para superar isso, porque sim, é possível superar, é possível melhorar. Né? Nós temos aqui conosco hoje o Caio Manso, que ele é uma pessoa que tem toque, né? Inclusive ele também é voluntário lá da Stock, a gente vai falar isso depois, ele tem uma página aqui no Facebook muito legal, chamada Vencendo o Toque, e a gente traz o Caio hoje para falar com a gente. Por favor, Caio, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Caio. Primeiramente, obrigado por esse espaço, né? Eu fico muito feliz, né? Faz alguns anos que eu acompanho o trabalho de vocês, e quem diria que depois, né, por causa da quarentena, a gente teria essa aproximação, né? E então, realmente, estou feliz que esse bate-papo, que as pessoas possam perguntar, né? E eu acho que o trabalho tanto da Riostock como da Stock ST aqui em São Paulo é importante, né? É um espaço onde o portador, o usuário, a pessoa com transtorno, né? Em cada região a gente fala um termo, mas
todos são diretamente ligados à pessoa que tem o toque, e eu acho que é muito importante esse trabalho, e principalmente esse espaço, né? Eu sempre digo, né, que a gente possa sempre ter um diálogo com profissionais, né? Quando eu digo profissionais, com psicólogos, com terapeutas ocupacionais, com médicos, os psiquiatras, mas também que a pessoa que tem o transtorno, ela possa ser incluída nessa discussão, nesse diálogo, né? Então, fazendo uma apresentação breve, vocês podem me interromper, meninas, no momento que vocês quiserem, porque eu sempre digo, aqui é um bate-papo, né? Eu não vou fazer uma palestra sobre o Caio, né? Então, eu tenho 42 anos, eu sou casado, eu moro em Mogi das Cruzes, aqui pertinho de São Paulo. Eu fui diagnosticado aos 27 anos com TOC, né? Depois de sofrer bastante, até mesmo porque não conhecia. Então, é isso que eu sempre falo. O nosso papel, o quanto antes a gente levar essa informação, tanto para os familiares como para as pessoas, ou até mesmo para os profissionais, né, sobre a importância do diagnóstico, não que a gente tem que sair por aí dizendo que porque a gente é diferente, a gente tem alguma coisa. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Saber que as frustrações, as decepções, os sentimentos positivos e negativos fazem parte. Mas a primeira coisa que eu sempre digo é que eu falo o seguinte: mesmo tendo toque, eu tenho manias, né? De forma brilhante, a Nívia fez uma apresentação comentando um pouquinho dessa questão dos sintomas, de quanto gera de angústia, né? Então, eu acredito que o meu primeiro ritual, né? Então, quando a gente fala de ritual, desmistificar da mania. Manias todos nós temos, né? Então, eu sempre gosto de dizer, eu gosto muito de futebol, e eu tenho algumas manias quando eu vou assistir meu time, né? Ou quando eu vou sair de casa, ou quando eu vou pegar a bicicleta, e etc. Quando a gente fala dos rituais, os rituais geralmente trazem um impacto muito negativo, né? E tiram uma qualidade de vida importante da gente, né? Então, é por isso que eu digo, é importante a gente falar e é importante a gente trazer essa informação. O meu primeiro ritual, isso lá com 27 anos, depois de muitos anos fazendo um trabalho com terapia, que eu acho que é uma coisa extremamente importante, mesmo que a pessoa não tenha nenhum transtorno, o fato da gente se conhecer é importante, né, meninas? Vocês que são psicólogas, vocês sabem muito bem disso. Mas o meu primeiro ritual foi por volta de 5, 6 anos, eu escovava os meus dentes de 20 a 25 vezes por dia, né? Hoje eu consigo identificar que cada fase eu tive um ritual diferente. Já lá no comecinho da adolescência, no finalzinho da infância, eu comecei com o acúmulo e com a coleção de algumas coisas. Hoje a gente sabe que essa questão do acúmulo, né, ele está separado no DSM, né, da questão do toque, mas é muito comum algumas pessoas que têm toque ter essa questão da acumulação ou do colecionismo. Porque sempre... também tem, Caio, desculpa, só te complementando, além de ter o transtorno de acumulação, né, que hoje em dia é um dos transtornos relacionados, algumas pessoas com toque têm como ritual a anulação. Isso. Então, né, são duas questões aí que acontecem sim. Isso. Não, e é interessante porque no meu grupo, algumas pessoas acontecem, a gente sabe que essa questão da acumulação é uma coisa que mexe bastante, que é difícil, mas eu comecei a colecionar algumas coisas, né? Com certeza para cobrir alguma coisa que eu tinha, para esconder, né? Talvez alguma questão de sentimento, do vazio que gerava. Então, isso para mim é muito visível hoje. Eu continuo colecionando algumas coisas, mas bem poucas, né? Consegui, com o tempo, me desfazer de algumas coisas. Ainda eu tenho um espaço pequenininho, ainda que é uma meta ainda se desfazer das coisas que tem lá, porque elas são importantes ainda, né? Mas o importante é que está no radar, né? Então, não existe um descontrole. E não está te atrapalhando, não está atrapalhando a sua vida, não é isso? Não atrapalha, mas é engraçado, porque por mais que eu tente ser organizado, então, importante, não teremos controle sobre tudo, nunca. Nunca seremos perfeitos, né? Então, nem as pessoas que não têm toque, né, Caio? Ninguém tem controle sobre tudo, né? Não é
particular de quem tem toque. Realmente ninguém na vida tem controle sobre tudo. E essa necessidade de manter o controle que dá uma pirada nas pessoas às vezes. Achar que tem que controlar tudo. Isso que você está falando é extremamente importante. Não, e eu acho que essa questão da pandemia, né, da quarentena, eu tento encarar da seguinte forma. Houve um desequilíbrio do ser humano com a natureza e com a vida animal, né? Verdade. E essa questão, quando a gente fala do vírus, o vírus é uma coisa imperceptível, a gente não sabe onde ele está, né? Sim. E não que eu acho importante que tenha tido isso, mas eu acho que é um momento de reflexão, e principalmente com quem sofre também, aí eu vou puxar a sardinha com quem tem toque, porque assim, os primeiros meses da pandemia, com essa questão, eu moro num prédio, num condomínio grande, e eu fiquei praticamente 2 meses sem sair de casa, porque eu tinha medo de ser contaminado. Sim. Então, nossa, se eu descer e encostar no corrimão, peraí, se eu encostei no corrimão, encostei na camiseta. Encostei na camiseta, posso ter encostado na fechadura de casa. E esses pensamentos eram bem ruins, sabe? Um dos seus toques é de contaminação, Caio? Ele nunca foi o preponderante, mas durante a quarentena, uma coisa que para mim sempre estava bem tranquilo, a questão com contaminação foi uma coisa bem chatinha, sabe? Porque eu não tenho. Eu falei muito, inclusive eu falei em uma das nossas lives em relação a isso, porque eu observei pessoas que não têm toque muito descontroladas, com muitos pensamentos, muitos medos, muitas cautelas até um pouco exageradas em relação à contaminação, né? Então, isso mexeu de uma forma geral, não mexeu só com os portadores de toque. Eu não tenho toque de contaminação, nunca tive. Costumo dizer até nas reuniões, as pessoas riem um pouco de mim, que eu sou nojentinha, mas isso é meu, não é do toque, entendeu? Eu tenho certos cuidados, assim, em sempre lavar as mãos, e, né, eu sou fisioterapeuta, o pessoal que trabalhava comigo, lá vem ela com toque. E não era. Eu acho que se eu acabei de mexer no pé de uma pessoa, minha obrigação é sair correndo e lavar minha mão, né? Porque daqui a pouco eu pego alguma coisa para comer, ou sei lá, me coça, enfim. Questões de higiene, eu sou um pouco cautelosa com isso, até isso vai muito de criação também, né? Mas não tenho toque da contaminação, nunca tive. Lido bem com isso. Meu toque, ele é de pensamentos intrusivos, sempre foi, e não mudou, né? Eu faço parte dessa cota aí que a Nívia leu anteriormente, né? Eu tenho esse toque, sempre tive, nunca tive outros, mas também fiquei extremamente cautelosa e cuidadosa, né? Mas eu acho que isso atingiu de uma forma geral. E foi uma das coisas que eu falei, a minha preocupação tremenda com as pessoas que têm o toque de contaminação durante essa pandemia. Se nós que não temos sofremos bastante com isso, que eu acho que foi um grande sofrimento, eu não mudei nada. Eu continuo com muitos cuidados na minha bolsa. Eu não levo alquinho gel, eu levo um vidro de gel mesmo, de gel não, de álcool, que eu não gosto de gel, acho que gel me meleca e eu boto toda hora, então eu levo o álcool 70, e minhas compras chegam e são todas higienizadas. Eu lavo frutas, lavo verduras, lavo garrafas, eu lavo tudo que não dá para lavar, eu taco no álcool, né? Mas, assim, o sofrimento tremendo. Por isso eu te perguntei se você tinha toque de contaminação, porque foi uma grande preocupação. Uma das minhas angústias, além da contaminação, foi pensar no sofrimento que os nossos amigos que têm o toque de contaminação estavam sofrendo, né? Por isso eu te fiz a pergunta, que deve ter sido alguma coisa bem devastadora, né? Está sendo, porque não acabou, né? Para muita gente acabou. Não sei aí, mas aqui no Rio de Janeiro... Não acabou. As pessoas... Não acabou. Pois mas não as acabou. Pessoas estão achando... Muita gente não está mais tomando os cuidados. Eu tenho visto bares lotados quando passo, pessoas sem máscara, ninguém vai para bar beber de máscara, né? Restaurantes cheios, enfim. Então, assim, nada acabou, nada melhorou, nenhuma solução veio, a vacina não chegou, então, assim, nada acabou. Mas algumas pessoas não estão tomando os cuidados devidos ainda. Então, acho que isso preocupa
mais ainda as pessoas que têm o toque de contaminação, porque essa coisa acaba circulando, né? Não para de circular. Quando a gente acha que vai ter uma baixa, vai acalmar, e não tem, porque, infelizmente, nem todo mundo pensa da mesma forma, nem todo mundo tem o respeito que deveria ter, não só por si, mas pelo outro, né? Que eu acho que isso é respeito pelo outro. Desculpa, Caio, te cortar. Não, continua a sua história. Uma coisinha. É muito importante isso que o Caio colocou, que é o seguinte, o Caio dele é ótimo, né? O toque do Caio não era predominantemente de contaminação, né? Mas, durante a pandemia, a contaminação explodiu, aflorou. Né? Aflorou, apareceu. E o que acontece? Isso é uma coisa que acontecendo muito. E outra coisa, pessoas com toque, às vezes aflora a contaminação, e às vezes os outros tipos de toque da pessoa podem estar piorados por causa de todo esse estresse. Sim, porque, sim. como a Roberta estava falando, eu não tenho toque, né? Mas eu saio à rua com máscara, face shield e luvas, porque eu estou fazendo unha em casa, então eu fico cheio de bico. Então não vai na rua com a unha cheia de, né, toda machucada, né? Então, essa preocupação com a contaminação está atingindo a todos nós. Sim, e quem eu tive. E outra coisa, eu tive uma queda durante esse período, né? No início, eu não tenho toque de contaminação, mas os pensamentos intrusivos, como você disse, né? Os outros toques se afloram, né? Graças a Deus, eu tenho a minha medicação controlada, eu tenho, né, os conhecimentos do TCC que eu fiz, eu mesmo, né, tive que aplicar em mim, então por isso eu acho o TCC tão interessante, né, a terapia cognitivo-comportamental, que nos ensina a sermos nossos próprios terapeutas, né? Então eu tive que usar em mim, não tinha nem onde me atenderem, né? Então eu apliquei em mim, funcionou perfeitamente. Hoje eu estou muito melhor, mas eu tive no início, sabe? Os meus pensamentos, eles estavam muito fortes, e começou, e eu simplesmente parei de ver televisão, pedi para as pessoas terem um pouco de respeito e limitarem o que estivessem mandando para mim, porque foi uma chuva de informação, por menos que você ligasse a televisão, né? Você ligava um rádio, estava ouvindo uma música, daqui a pouco falava alguma coisa a respeito, e os seus amigos o tempo inteiro te dando injeção de coronavírus, né? Todas as notícias. Então, aquilo na minha cabeça estava meio que... começou a dar uma surtadinha. Eu consegui me controlar, mas eu tive problemas para sair, né? Meu marido que estava indo à rua fazer as compras, e ele limpava, e ele guardava para eu não ter que tocar em nada, e eu senti isso de uma vez que eu tive que sair. E ao mercado, eu achei que a compra de mês, quem mandava, quem sabe fazer sou eu. Então, quando eu fui, eu tive esse baque, eu tive que voltar para casa. Não consegui permanecer, né, no local. Então, assim, eu acredito que todos os toques, independentes de contaminação ou não, durante essa pandemia, devido à ansiedade, todo mundo que tem alguma coisa deu uma afloradinha, né? Espero que todos estejam se controlando. E é interessante vocês dizerem isso, porque o que aconteceu, né? Gerou essa expectativa, essa ansiedade ficou muito forte, e aqui em casa é interessante porque eu faço meu trabalho de casa, é minha esposa que sai, mas essa questão de ir no mercado, de ir na feira, foi uma coisa que depois do casamento eu fui aprendendo a fazer, porque eu não tinha gosto. E eu comecei a me sentir muito enlutado, e foi uma coisa que eu aprendi também, porque, obviamente, quando a gente perde um ente querido, a questão do luto, mas o fato de não poder sair, né, das pessoas não respeitarem, de não usarem máscara, ou de aglomerarem, isso é aquela questão do controle. Tinha coisas que fogem, muitas coisas fogem do controle. Sim. E foi uma forma até mesmo de evitar alguns momentos essa coisa da ansiedade e do estresse, né? E a minha esposa precisou fazer algumas coisas. Essa questão de higiene, eu sempre fui muito preocupado, né? Eu acho um absurdo, né? E eu não sei se isso vai mudar, eu não tenho muita esperança. Então, por exemplo, eu moro perto de um shopping. Há uns 3 anos atrás, eles tinham instalado lugares para lavar a mão na praça de alimentação. Para mim, deveria ser obrigatório qualquer restaurante self-service ter um lugar para você lavar a mão. Não é por causa da pandemia, né?
Então, assim, a questão do self-service, e eu não sei quanto tempo eu vou demorar para comer. Pior, eu não vou em restaurante, né? Talvez algumas pessoas já tenham voltado, é por isso que eu digo, cada caso é um caso. Mas olha eu sempre... só, desculpa, Caio, como profissional de saúde, tá? O pessoal os países que já estão reabrindo, eles estão reabrindo, mas estão avisando para as pessoas irem com máscara para a rua. Porque com máscara, se todos nós usarmos máscara, diminui muito o percentual de possibilidade de contaminação. Sim. Só que muitas pessoas não estão fazendo isso. Então, é importante, aquela história, as coisas reabriram por uma questão da economia só. Foi uma questão política da economia para a economia não quebrar. Mas a pandemia continua aí. Então, existem duas questões importantíssimas. O que você falou é certíssimo. Tem que ter lugar para lavar a mão, tem que ter lugar com álcool gel para passar nas mãos. Agora, veja, self-service é perigosíssimo. Tem um monte de reportagens aí mostrando. Self-service é um dos lugares onde mais existe contaminação atualmente pelo coronavírus. Sim. Isso não é uma questão de toque, isso é realista. Entende? Então, é realista nós termos certas preocupações com a questão de contaminação. O problema é que quem tem toque, essas preocupações se avolumam muito mais. Sim. E a pessoa com toque, ela não tem só aquelas precauções normais que a gente tem. Né? A pessoa toque, ela não lava a mão 20 segundos, às vezes ela lava a mão sei lá quanto tempo, né? Ou talvez, enfim, é aquela história. Pessoas conscientes estão saindo de casa com máscara, usando álcool gel, lavando as coisas. Pessoas não conscientes e que estão espalhando vírus, os hospitais estão voltando a lotar, porque muita gente que sem consciência está saindo achando que acabou, porque abriu tudo, e não é assim. Né? A gente só uma tremenda falta de respeito ao outro, né, Nívia? Para mim, isso chama-se falta de empatia, porque muita gente é obrigada a sair, né? Não é todo mundo que sai porque quer dar um rolê, né? Muita gente é obrigada a sair para trabalhar, né? Aqui em casa, por exemplo, a gente não estava saindo ninguém, meu filho voltou a trabalhar, ele pega 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, e eu tenho um idoso na minha casa que vai fazer 93 anos. Então, aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Mas, infelizmente, existem pessoas que realmente estão nem aí, né? Uhum. Realmente, elas não estão se importando, elas querem continuar vivendo a vida como se não houvesse amanhã, né? E tudo bem. E, infelizmente, é uma coisa que eu costumo dizer. Muita gente, ela só vê a gravidade do problema quando a doença tem um nome, né? E assim como muitas coisas na vida, a gente pode perceber isso, né? Em muitas doenças da vida. As pessoas não dão muita importância até que ela passe a ter um nome, até que seja o nome do filho, que seja o nome de um pai, de uma mãe, né? Mas, infelizmente, a gente tem que aprender a lidar com essa falta de empatia das pessoas, né? Que quanto mais tempo eles estão expostos, mais tempo eu tenho que ficar presa. A realidade é essa, né? Se todos entrassem num acordo e ficassem reclusos, talvez a gente já estivesse nesse nível aí dos outros países que estão com um número bem menor que o nosso, né? Mas não existe isso, né? As pessoas saem e elas não estão muito preocupadas, e elas vão para restaurantes, vão para bares. Óbvio, os donos não estão abrindo. Eu tenho um bar aqui na esquina da minha rua que tem pagode. O pagode está rolando. Sexta, sábado e domingo, então, né? E cheio, muito cheio. Então, é aquela coisa, as pessoas não estão preocupadas com isso, né? Então, eu acho que a gente acaba tendo que ter um cuidado redobrado, e isso vem, e tudo que a gente acaba tendo que fixar muito, né, Caio? Eu acredito que você, da mesma forma que eu, isso acaba virando um pico de ansiedade, né? Causando um pico de ansiedade. E cada vez que eu saio, eu fico um pouco mais ansiosa, porque eu não sei os cuidados que aquela pessoa que vai estar lidando comigo teve, e eu tenho que estar em contato com ela, enfim, uma série de coisas desse tipo. Eita, a sua câmera ficou toda pretinha. Mas, Caio, então você estava falando, né, que o seu... Melhorou. Então você estava falando, né, que o seu processo deu uma piorada durante a pandemia, né? E que você ficou com bastante dificuldade. Quais as suas dificuldades?
dificuldades maiores? O que você poderia dizer para a gente sobre isso? Tá, não, então, por exemplo, assim, até mesmo só para terminar essa linha, a questão da pandemia, ela serviu, até mesmo porque eu sou gordinho, né? Aí eu comecei a ler aquelas matérias que o vírus no gordinho, parali, nas pessoas obesas, era mais... Aí, primeira coisa que eu falei, eu vou parar de ver, porque a gente tinha muito achismo. Eu acho que isso foi uma sacada muito inteligente. Eu gosto de assistir muito canais de documentários, né? Então, eu sei que a pandemia está aí, não é questão de virar os olhos. E os fatos, e assim, a minha esposa tem sido super parceira. Então, não que ela me ajuda bastante, eu não terceirizo o toque, que é uma coisa muito importante. Ela não faz os meus toques, porque os rituais são meus, né? Mas essa questão da higiene, então, hoje, há 2 semanas eu comecei na feira de domingo, com cuidado, eu vou de máscara, eu vou de bicicleta. Uma coisa importante que eu comecei a fazer, eu não gosto de exercício físico, mas eu comecei a fazer exercício físico 3 vezes por semana, né? Eu tenho oportunidade de receber uma pessoa em casa. Essa questão do exercício tem me feito tão bem, gente. Eu não sabia que o exercício gerava tanta coisa positiva, assim. Vocês que são psicólogos, vocês vão saber explicar mais do que eu, né? Então, essa questão do estímulo, de se sentir melhor. Eu tenho muito dessa coisa dos pensamentos intrusivos, alguns pensamentos negativos, porque eu digo assim, o cansaço mental, para quem tem muito pensamento negativo, ele é extremamente grande, né? Então, para explicar para as pessoas, eu tenho um pensamento que, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de chegar perto de janela, por exemplo, né? Não gosto, porque eu tenho medo de machucar alguém. Então, algumas coisas eu tento evitar. E quando vem alguns pensamentos, eu ainda preciso escrevê-los. É a forma que eu elimino. Então, vem o pensamento, vem a compulsão da escrita. É como se fosse uma coisa assim, eu não posso esquecê-lo. Então, hoje, o que mais me incomoda é a questão agora, continuamos na pandemia, muito cuidado, atenção. Então, nesse ponto, eu sou cuidadoso. Então, eu evito horário de pico, muito contato, onde tem muitas pessoas. Então, eu posso administrar isso. A questão dos pensamentos é uma coisa que eu trabalho muito com a minha psicóloga, né? Ela é terapeuta cognitivo-comportamental. Então, a gente tem trabalhado muito a questão da exposição, né? Então, porque é interessante, eu até peço para as pessoas fazerem depois uma brincadeira. Quando você fica muito ansioso, se você faz aquele comportamento logo em seguida, você provavelmente vai ter que repetir ele. Aquela questão da respiração, de uma pausa, provavelmente a sua vontade ou o estímulo de ter que repetir vai ser menor. Então, o que eu digo assim, e eu estou aprendendo muito nesse período. Então, participar dos grupos de apoio aqui na STOC em São Paulo, com pessoas que têm o mesmo problema ou passam pelas mesmas dificuldades, e fazendo as lives, né? Eu tenho feito lives, eu exponho um pouquinho mais, eu não tenho vergonha de dizer que eu tenho toque, eu acho que isso é uma coisa muito importante, eu acho que cada um tem o seu limite. E eu consigo vir aqui e dizer para vocês, eu tenho essa questão de verificação, né, que foi um toque que me perseguiu durante muitos anos na minha vida. Então, eu dirigia, e toda vez que eu dirigia, eu tinha necessidade de refazer o trajeto. E isso me incomodava muito, fazia com que eu me atrasasse para os meus compromissos e que me deixava muito ansioso e frustrado, né? Então, hoje eu digo assim, que questão de vencer o toque, eu acho que é uma coisa muito forte. A gente aprende a lidar com o toque como com qualquer doença, né? Porque muita gente fala, mas tem cura não. Eu acho que a gente aprende a lidar e mesmo assim a controlar. Então, a partir do momento que a gente identifica esses gatilhos, a gente começa a saber, isso é bom, isso não é legal, é bom fazer isso, não é bom fazer aquilo, se eu fizer isso eu vou ficar ansioso. Eu sempre digo que eu sou um semáforo, né? Alguns momentos a luz está amarela, Caio, vai com calma. Tá indo para o vermelho, peraí, vamos ficar quietinho, vamos evitar essa situação. Também a gente não pode evitar tudo para sempre, mas em alguns momentos ter esse recuo é importante, né, meninas? Com certeza, exatamente. Caio. Está certíssimo, Caio.
essa forma mesmo que eu procuro lidar também, viu, Caio? Eu costumo trabalhar exatamente desse jeito, procurando me observar, né? A gente não escolhe ter toque, né? Assim como eu não escolhi nem ter toque Tourette, assim como o cardíaco não escolhe ter problema no coração, e assim o diabético, né? Enfim, ninguém escolhe ter nada. E desde o momento que você tem, eu acho que uma grande coisa extremamente importante é a informação, é o conhecimento, é saber o que você tem. Procurar entender para poder brigar. Eu costumo dizer que é aquele fantasma, né, que a gente pode jogar o lençol branco em cima. Você lutar contra o que você não sabe o que é, o que você não sabe que tem, é bem complicado. Né? Como se tivesse um fantasma ali, você vai ficar dando soco no vento. E a partir do momento que você descobre o que você tem, você joga um lençol branco em cima desse fantasma e você sabe onde você pode acertá-lo, né? Então, por isso é tão importante a informação. Por isso a Rio Stock, ela bate tanto em cima dessa tecla da informação, de saber o que tem, de procurar um profissional com experiência, né? De estar procurando um profissional com experiência para que ele possa te diagnosticar, para que você possa começar um tratamento. Se desconfiou que tem alguma coisa que está diferente, que não está dentro dos padrões, né, que chamam normais, que tem alguma coisa acontecendo, procura um profissional. E eu costumo dizer que é muito importante que seja um profissional, procurar ver se esse profissional é experiente. Né? Graças ao bom Deus, os profissionais têm procurado se especializar muito mais e acredito, pelo que eu estou vendo, por relatos de profissionais mais inteirados no caso do toque e do Tourette, mas há um pequeno tempo atrás, muitos profissionais não sabiam, psiquiatras bons, indicados e até renomados, da gente chegar e experiência própria, né? Que eu vou fazer 50 anos agora, no final do ano, e eu tenho desde os 7 anos de idade. A minha mãe, ela passou por diversos profissionais, todo mundo que falava que era bom, que ajudou alguém, minha mãe procurava, corria, ia, arranjava um jeito de estar me levando, e assim foi minha infância, minha adolescência, minha juventude, minha fase adulta, até ser diagnosticada por um profissional experiente, né? Porque até então ninguém sabia o que eu tinha e vinha com aquela velha história que muita gente já ouviu, quando crescer passa, quando casar passa, quando arrumar filho passa, quando sei que passa, e não sabiam o que eu tinha, não conseguiam me diagnosticar. Quando eu conheci um profissional experiente, ele me diagnosticou, daí então eu pude começar a ter qualidade de vida, né? Lógico que não tem receita de bolo, né? A gente não vem com uma fórmula, a gente não vem com bula para o médico olhar e falar isso pode, isso não pode. Então são várias tentativas, algumas bem-sucedidas e outras não, mas é confiar em um profissional que tem experiência até que ele encontre a medicação correta, confiar em um profissional de psicologia competente, de preferência, a gente costuma dizer, né, que é a parceria de ouro, a TCC, né, com o medicamento, né, terapia cognitivo-comportamental e o medicamento, comprovadamente científico, tem essa parceria perfeita, que foi o que conseguiu me trazer qualidade de vida e para muitos assistidos lá da Rio Stock, né? Muita gente volta, isso é maravilhoso, volta para contar suas experiências positivas com tratamento medicamentoso, com um médico experiente e com um profissional de psicologia também experiente em terapia cognitivo-comportamental. Isso traz muita alegria para a gente, né? A gente saber que ainda não existe cura para o toque e para a síndrome de Tourette, mas existe tratamento, existe uma forma que você possa vir a ter qualidade de vida. Vão haver degraus que você sobe e desce um pouquinho? Vão, né? Como tudo na vida da gente, né? Nada é perfeito o tempo todo, a vida inteira. Existem momentos, como eu contei agora, eu sou uma pessoa que estou assintomática há muitos anos,
mas existem alguns momentinhos que você dá aquela escorregada. Mas quando você tem o tratamento medicamentoso e a terapia, você sabe que você não vai estar lá no 10º degrau e vai descer para o primeiro. Você vai descer no máximo até o 7º, 6º degrau, porque você não vai dar aquela escorregada ao fundo do poço, que é onde a gente fica desesperado, porque eu costumo dizer que o fundo do poço não tem corda, não tem escada, não tem cabelo, né? Não dá para você segurar quando você vê lá embaixo. Então, assim, é uma coisa que você sabe. Eu sabia que eu não estava bem, mas eu sabia que eu tinha todo o mecanismo de voltar para o 10º degrau. Eu não precisava chegar no 1º degrau ou no chão, né, para poder voltar. Então, eu busquei esses mecanismos que eu já conhecia, a medicação que eu já tomava, voltei a fazer uns exercícios até, né, com algumas indicações, voltei a fazer os exercícios e consegui me reequilibrar. E eu acho que é assim que funciona com a gente, né, Caio? Dá uma escorregadinha aqui, mas a gente sabe, por estar em tratamento, que tem uma forma de voltar. Não é isso? Foi assim com você, Caio? Você fez terapia cognitivo-comportamental? Não, olha que interessante, né? Eu digo assim, que o toque, para mim, ele trouxe um sentido, né? Um sentido porque a gente tem que entender o seguinte, quando a gente é diagnosticado, até antes do diagnóstico, eu estava bem perdido e realmente, por algumas vezes, eu disse assim, sou louco, e pior, eu não comentava para ninguém, né? Eu me sentia muito sozinho porque eu sentia muita vergonha dos meus pensamentos e dos meus rituais. Até que teve um dia, eu já fazia terapia, né? Eu pude experimentar um pouquinho de cada linha, né? E isso foi, graças a Deus, um aprendizado que eu tive durante a minha trajetória, né? E recentemente eu tenho feito TCC porque eu tenho trabalhado bem em cima dos sintomas. Porque eu acho que essa coisa maior como pessoa, eu já venho trabalhando há alguns anos, né? E foi o que a Roberta falou. Eu acho que é a questão da qualidade de vida. Então, por exemplo, um diabético, ele tem que tomar remédio para controlar a insulina. Pronto. Exatamente. E se ele caminhar e mudar os seus hábitos, será que ele pode ter que diminuir a insulina, ficar sem? Sim. É igual a questão do toque. Óbvio que a gente sabe que existe alguns toques leves, os toques moderados, os toques graves, né? E eu tomo medicamento, não tenho vergonha disso, passo pelo meu psiquiatra, hoje, semestralmente, mas os momentos mais difíceis era a cada 15 dias. Essa questão da terapia é uma vez por semana e eu adoro as minhas terapeutas. Acho que essa é a questão da empatia, né? A gente tem que se sentir seguro, porque eu digo assim, que a terapeuta é um confidente nosso. Muitas coisas que a gente não conversa, ou que a gente tem essas inquietações, a gente conversa com essa profissional. Essa questão do grupo de apoio, que é uma coisa que eu sempre falo, a partir do momento que eu comecei a participar de um grupo onde eu me senti pertencente e comecei a ver que as pessoas passavam pelas mesmas dificuldades, eu me lembro até hoje de um garoto que disse que tinha o mesmo medo no trânsito. Caio, eu tenho medo de ter machucado alguém. Eu me lembro até, me arrepia, estou arrepiado, vocês não vão conseguir ver. Eu chorei aquele dia porque eu disse assim, nossa, tem uma pessoa que entenda, que passa pelo que eu passo, né? Então ele sabe das minhas dores. E essa questão familiar que a gente acha que é importante. A minha esposa casou comigo sabendo que eu tinha toque. Todos os outros meus relacionamentos eu escondia. Não que as pessoas não iam aceitar, mas porque eu tinha vergonha. Então, esse processo de aceitação, não que a gente é diferente, melhor ou pior do que ninguém, porque cada um é uma pessoa diferente, com as suas qualidades, com as suas personalidades e com coisas boas e ruins, né? Então, esse fato ajudou bastante. A gente tem a opção de não ter filhos, porque eu tenho alguns fatores estressores, e eu acho que isso também, antigamente eu me questionava, nossa, mas você não vai ter um filho? Não, eu acho importante dizer, porque algumas condições, eu acho que a partir do momento que você analisa, né? Então, será que é legal ter ou não ter? Então, e esse fato de ter encontrado um trabalho para falar sobre saúde mental. Outra coisa, Nive, importante, a nossa qualidade de sono, né? Então, o sono é reparador.
a questão de você ter os hobbies. Alguém comentou sobre yoga, meditação, né? É bom para todo mundo, principalmente para quem tem uma mente que é acelerada como a nossa. Sim. Né? Então, a gente está mostrando, existem várias possibilidades. Então, é a forma que eu tento hoje encarar a vida. Só que eu não me prendo ao sintoma. Porque se a gente se prender só na coisa negativa, a gente só vai vivenciar os rituais. A vida é muito maior do que o toque. A gente não é o toque, né, Caio? A gente não é o toque. Dizer, a gente não é o toque. Eu sou a Roberta, você é o Caio. E nós temos toque, como poderíamos ter diabetes, como poderíamos ser cardiopatas, como poderíamos não ter uma perna, um braço, não enxergarmos, não termos, né? Sermos, enfim, qualquer coisa. Nós não somos. Isso que você está falando é muito importante. Eu costumo sempre bater muito em cima disso. Que as pessoas se percebam como pessoas, olhem suas qualidades, né? Nós não escolhemos ter toque, assim como a pessoa com deficiência visual também não escolheu não enxergar, né? Então, é viver, é ver e fazer as coisas para melhorar, para ter qualidade de vida, sem se enxergar como uma doença. Também sem se vitimizar, não é isso, Caio? Eu acho muito importante que as pessoas não se vitimizem, né? Muita gente acaba usando aquilo para, ai, como eu sou coitado, ai, eu não consigo fazer. Ai. Não, consegue sim, o seu cognitivo é perfeito. Você pode fazer tudo que outra pessoa faz, né? Você tem sua limitação? Tem, mas todo mundo tem. Até quem não diz, até quem tem os 2 pés, as 2 pernas, os 2 braços, enxerga bem, ouve bem, todo mundo tem suas limitações, né? E nós precisamos aprender a lidar com essas limitações. Se existe remédio para tomar, beleza, vamos tomar. Né? As pessoas muitas vezes têm aquele preconceito, eu não vou tomar remédio porque eu não vou a psiquiatra, porque psiquiatra é médico de maluco. Eu não vou tomar remédio porque eu não sou... Gente, isso já passou, isso ficou lá atrás, entendeu? Na época das pedras lá, porque... Isso não existe. O psiquiatra, o médico, cuida da cabeça. E a cabeça faz parte do corpo, né? E assim como qualquer parte do corpo tem o direito de adoecer, a cabeça também tem o mesmo direito, né? Nós podemos também ter problemas na cabeça e não sermos um maluco, né? Que, inclusive, é uma coisa que nos diferencia muito, né, Caio? Sim. É importante, assim, as pessoas entenderem que o pessoal sempre pergunta, como é que vai saber se tem toque? Ou se é coisa de maluco? O toque traz sofrimento, né? É uma coisa muito que eu costumo sinalizar bastante. O que você falou no começo, super importante, que eu tenho manias. Eu tenho várias manias, mas nenhuma das minhas manias tem a ver com toque, né? A maioria dessas manias, diferente dos rituais, né? Meus rituais são mentais, né? Assim como os meus pensamentos intrusivos, meus rituais são mentais, mas mania mesmo, que eu gosto do papel higiênico, eu não gosto do papel higiênico virado para puxar para o outro lado, é minha mania. Se eu for no banheiro de um restaurante, eu vou virar o papel higiênico. Mania, né? Sim. É mania. Eu vou no teu banheiro, cara, eu vou chegar lá, se tiver virado, quando você pode esperar, quando eu sair, você entra, vai estar virado. É questão de mania, muitas coisas. Mas se eu proibir você de virar, você não vai sofrer. Se eu proibir você eu vou embora. Você não vai, Roberta, você não vai virar. Você consegue não virar. Tranquilo, meu amor, vou fazer outra coisa. Mas eu acho legal aquilo ali viradinho. Na minha casa eu vou botar, entendeu? É uma mania que não me traz sofrimento. Exatamente. É uma preferência, não sofrimento. Exatamente. Eu arrumo cama, eu gosto dos 2 lados iguais do babado, né? O cantinho do outro tem que ficar igualzinho. Eu gosto de uma cama esticada. Agora, se eu tiver que sair, largar minha cama bagunçada, vai ficar. Porque é mania de querer ver arrumadinho. Agora, se eu tiver que meter o pé e deixar aquilo ali, vai ficar 3 dias. Tô nem aí. Agora, o toque não. O toque, ele traz um sofrimento. As pessoas com toque, os rituais que são feitos, né, é tudo sofrimento. O pensamento é um pensamento de sofrimento, né? Eu sempre sinalizo para as pessoas a diferença
do pensamento intrusivo, né? Todo mundo tem pensamento intrusivo, né? Todo mundo. Né? Quem nunca imaginou numa pista correndo caminhões e ônibus, enfim, seja lá o que for, trem, você chegar e ver, você imagina, caraca, se eu caio aqui já era, né? Mas o telefone toca, chega uma mensagem, você distrai. A pessoa com toque não, ela vai ficar ruminando aquilo, ela vai ficar remoendo aquilo na cabeça, às vezes um dia, às vezes 2, uma semana, um mês, né? Então, é essa diferença do sofrimento que tem o toque. Já a pessoa, né, sem querer dar nomes a quem dá, não sei nem os nomes corretos, né? Não sei se faz parte só da esquizofrenia, mas o louco psicopata, ele não tem sofrimento nenhum, né? O seu medo, você relatou aí agora, né? Que eu tenho medo, eu não gosto de chegar na janela porque eu acho que eu vou fazer mal a alguém, eu sinto que... Então, isso é um pensamento intrusivo teu. Mas você nunca faria isso. Só o seu sofrimento e não querer chegar na janela por achar que poderia fazer mal a alguém, já deixa óbvio que você jamais faria isso. Isso te causa sofrimento só de pensar na hipótese. O psicopata, o louco, não. Ele vai chegar naquela janela e ele vai sentir um prazer inenarrável em tacar alguém dali, né? Não. Aquilo dali, ele jogou, acabou. Ele não tem culpa, ele não tem medo, ele não tem remorso, ele não tem nenhum sentimento parecido com o que nós temos. E é isso que nos diferencia, é justamente o não fazer, mas o medo, a culpa, né? O nos sentir, às vezes, sujos, ruins, maus, só de ter esse pensamento. Como eu poderia pensar em pegar, por exemplo, a minha esposa agora e tacá-la lá embaixo? Eu sou ruim, eu sou sujo, né? Não, e então, Roberta... Precisa... Não, desculpa só te cortar, porque eu achei... A sua colocação foi muito importante. Quando o toque me paralisou, e é importante essa live por causa disso, e foi o que aconteceu comigo, eu tinha tanta vergonha de procurar ajuda, e olha que eu passava pela psicóloga, né? Mas eu tinha vergonha de falar sobre os meus pensamentos. Nossa, eu vou dizer para ela que eu fico preocupado quando eu passo no sinal amarelo. Sinal amarelo a gente pode passar, obviamente, com atenção. Aí eu parei de dirigir, porque eu sempre imaginava que eu tinha machucado alguém, principalmente quando eu precisava entrar numa rua ou fazer uma ultrapassagem. E por várias vezes eu voltava nesses lugares. Aconteceu uma vez de eu passar 6 vezes no mesmo pedágio, porque eu tinha certeza que eu tinha machucado alguém. Aí o que acontecia? Mesmo depois dessas 6 vezes, quando eu chegava no lugar, eu tinha que refazer mentalmente inúmeras vezes esse trajeto. E mesmo assim, isso não me acalmava. Aí o que eu precisava fazer? Escrever. E essa anotação eu precisava revisitar por dias, meses e anos. Aí o que eu fiz? Parei de dirigir. Falei, vai resolver meu problema. Só que eu só podia atravessar a rua na faixa de pedestre com sinal verde. Todo brasileiro faz isso, né? E outra coisa, eu não podia usar o celular e andar nas calçadas, muito menos no metrô, porque eu tinha a impressão que eu podia esbarrar em alguém e essa pessoa se machucar. Só que assim, foi o que você falou, mais de 80% das pessoas têm os pensamentos intrusivos e os pensamentos ruins. Só que quem tem toque, enquanto eu não fazia aquela viagem inteira de trem, ou eu não escrevesse, ou por algumas vezes falava com Deus, será que realmente eu machuquei alguém? E eu torcia várias vezes para voltar no lugar e ter alguém machucado, porque eu não aguentava mais. Então, as pessoas precisam entender que a questão do toque, se a gente não cuida, se a gente não fala, ele paralisa. E foi quando me paralisou, porque eu deixei de dirigir, aí eu não podia usar o celular, eu precisava manter distância das pessoas, eu virei refém Não quer dizer que todo mundo que tem toque vai chegar nesse estágio. Mas hoje, eu não tenho carro, mas eu ando de bicicleta, quando eu preciso de carro, eu alugo o carro. Esses sintomas, eles não vêm mais nessa intensidade. É por isso que eu digo, quando a gente se trata, é possível que a gente tenha qualidade. A gente não pode ficar refém, sabe? Então, eu só queria complementar, porque eu acho que quando a gente dá um exemplo como esse,
E assim, foram anos sofrendo. Eu ligava para a polícia, né, para perguntar se naquele cruzamento, naquele dia, naquele horário, ia em alguns comércios, eu falei assim, daqui a pouco eu posso ser investigador. Não, porque a gente começa a dar um poder para uma coisa que não existe. E me trazia muito sofrimento. O que eu falo, eu não quero nunca mais ter que passar por isso. Já faz anos que eu não tenho esse tipo. Não, e não há de passar, não, porque você está justamente o que você falou, Caio. Você está tratado, né? Você faz uso de medicamento, né? Está fazendo a terapia. Então, assim, é o que eu falei um pouquinho atrás, né? Nós estamos sujeitos a descer alguns degraus. Sim, a gente vive nesse mundo super ansiedade, né? Nós temos picos de ansiedade toda hora. É o coronavírus, é um assalto perto de você, é um tiroteio, é alguém que fica doente, é uma notícia na televisão. Ansiedade, picos de ansiedade a gente acaba tendo toda hora e a gente está sujeito a descer alguns degraus. Mas, se você tem um tratamento adequado, né, não é qualquer tratamento, você precisa de um tratamento adequado. Né? Não é você ter uma dor de cabeça e tomar um analgésico. Tá? É preciso do acompanhamento de um profissional que seja experiente no assunto, né? Eu sempre penso antes de falar experiente, porque eu sempre falava especialista e foi corrigida pela Nívia. A Nívia falou que não é especialista, é experiente, né, Nívia? Que seja especialista, que seja experiente no assunto para poder te dar a medicação correta, te indicar a terapia correta para que você tenha essa qualidade de vida. Pode sim ter qualidade de vida. Por que eu posso? Por que você pode e outro não pode? Todos podemos. Temos que ter o tratamento. Claro, né? Eu sei que é decepcionante. Né? Para mim também é. Né? Eu não estou num patamar acima de ninguém, porque eu tô assintomática. Não estou num patamar acima de ninguém. Né? É complicado para mim também quando eu dou aquela escorregada, eu falo, caraca, sabe? E comigo é cíclico, porque ataca o Tourette também, daqui a pouco eu tô cheia de tique, aí já começam os pensamentos intrusivos, aí começa o pensamento intrusivo, começa o tique, enfim. E eu falo, caraca, de novo, 50 anos com essa bagunça na minha cabeça, dizer que eu já tava, porque às vezes fica um tempão sem ter nada. É um pouco triste, decepcionante, sim, mas se você está com tratamento adequado, você sabe o que você tem, você consegue voltar, né? Sem precisar descer até o primeiro degrau. Você pode parar ali, tá no 10º, desce até o 7º, no mesmo, chega na metade não, desce até o 6º e pum, toma fôlego, porque às vezes é preciso, né? Na vida, muitas vezes, às vezes é preciso a gente dar uma escorregada para poder dar aquela respirada e subir de novo, né? Dar aquele, se liga, vou dar uma paradinha no remédio, tá dando uma preguiça, tô a fim de tomar uma, né? Enfim, não vou ficar tomando essa porcaria, não. Aí, às vezes, infelizmente, acontecem algumas coisas. Então, é seguir direitinho as instruções do profissional que estudou para isso, tá? Não é chegar sem desmerecer o farmacêutico, mas não é a função dele, você chegar no balcão de uma farmácia e perguntar o que eu tomo para isso, tá? E nem perguntar, Roberto, o que você toma, Caio, o que você toma, por que vocês estão tão bem, tá? Cada caso é um caso, cada história é uma história, nós não somos iguais, né? Nem 5 irmãos dentro de uma casa, o remédio que serve para um, às vezes, não serve para o outro, tá? Então, assim, é muito importante, você é único, você é especial, tá? Então, o profissional que vai estar te atendendo como único, como especial. Ele vai te ouvir, ele vai te diagnosticar, tá? E vai te passar o medicamento que você deve tomar. O terapeuta, né? Não é terapia que eu fiz e nem... A gente indica, tem até no nosso site indicação de livros maravilhosos que você pode seguir, mas não é o suficiente, tá? Não é ler o que está escrito ali e se tratar. Aquilo ali é para você ter uma ideia do que você tem, né? Para você iluminar, trazer luz, trazer lucidez, né? Lucidez do que você tem, lucidez do que você está vivendo, lucidez de alguns comportamentos que você deve mudar, como você deve se observar melhor,
né? É para trazer lucidez. Agora, existe um profissional que estudou e se capacitou para te ajudar. Então, não hesitem em procurar um profissional. Não hesitem, não deixa para amanhã, não deixa para segunda, não deixa para terça. Vai agora, procura logo, sabe? Porque quanto mais rápido a pessoa é diagnosticada, mais rápido ela tem chance de ter qualidade de vida. Quanto mais você vai adiar, eu acho que eu não tenho isso, não. Para de achar. Para de achar. Vai lá e vê o profissional. Que delícia se ele virar para você. Não, você não tem nada disso, não. Você está tendo uma crisezinha de ansiedade, toma só um ansiolítico, ou então toma um chazinho de cidreira que vai ficar tudo bem. Beleza, né? Eu acho que a gente paga... Eu sou da opinião que se paga plano de saúde para não usar, né? Paga seguro de carro para poder... Só para garantir, não é para ninguém carregar meu carro, né? Então, assim, eu penso assim... Então, que beleza você chegar lá e ele falar, não é nada disso, tá? Isso eu estou falando para você que se sente, estou falando para você que é mãe, para você que é pai, para você que é filho, para você que é amigo, que é familiar, e percebeu alguma coisa, de repente essa pessoa está precisando que você segure a mãozinha dela e fale assim, vamos lá dar uma olhada. Às vezes falta um pouco dessa força na gente, né, o Caio? Eu não sei quanto a você, mas a minha mãe foi minha auxiliadora durante muitos anos, e sempre me carregou, vamos lá, vamos no médico tal, vamos procurar esse, vamos procurar aquele. E isso foi muito importante para mim. Às vezes a gente está se sentindo tão mal, está num momento tão difícil, tão complicado, que você não tem forças de ir sozinho, de buscar aquilo que realmente você precisa. Então, esse auxiliador, né, essa pessoa que pode ser pai, mãe, filho, amigo, parente, seja lá quem for, é extremamente importante. Então, vocês que estão ouvindo agora, que passem para essas pessoas, né, ou que segurem na mão dessas pessoas e falem, vamos lá, né? Essas pessoas precisam desse carinho nessa hora, às vezes, né? Então, acho super importante. E é isso, né, Caio? Com certeza. Roberto, estou vendo que tem umas perguntas aqui já para a gente. Uma coisa que alguém perguntou aqui é se tem reunião em São Paulo. E aí, Caio, né? O Caio participa, né, lá em São Paulo. Quer falar um pouquinho? Fala pra gente, Caio. Ótimo. A gente tem a Astock ST, o link está aqui embaixo, né? Também é uma organização não governamental, né, sem fins lucrativos. A Astock existe mais de 20 anos e lá existem grupos para pessoas com transtorno, para familiares, tanto de TOC como síndrome de Tourette. E eu digo que a partir do momento que eu conheci a Astock, eu fui diagnosticado aos 27, o psiquiatra disse, Caio, procura na internet algum grupo de apoio. Eu procurei, fui, gostei, e estou há 15 anos, né? Frequento, hoje as reuniões são virtuais, então para quem quiser conhecer, tem no Facebook também, ou se quiser entrar na minha página, eu mando direitinho, tem o WhatsApp, as pessoas passam por uma triagem e começam a frequentar o grupo. Eu acho que quando a gente encontra um grupo que eu sempre digo que é uma base para a gente, são pilares, né? Um momento a gente está bem, o outro está melhor, depois a gente está bem, o outro não está tão legal. Essa questão do grupo de apoio com profissionais, né, capacitadas, que entendem, que, por sinal, fazem trabalho voluntário, porque são apaixonadas pela causa, eu acho que isso é super importante. Então, para quem quiser conhecer o trabalho da Astock, está aí o site, ou quiser entrar na minha página, e eu respondo porque é importante participar desses grupos. E eu gosto bastante. Então, a Astock lá em São Paulo, a Rio Stock aqui no Rio, né? E cada vez mais vão ter outros grupos aí, a gente torce muito, né? Para outros grupos sérios, comprometidos, que tenham realmente ética e procurem ajudar as pessoas, né, que têm esses transtornos. E quanto mais grupos assim, melhor, né? Pessoas sérias, éticas e que tenham realmente compromisso para ajudar os portadores, seja lá de que transtorno. Então, outra pergunta que eu vi aqui, Roberto, eu estou lançando aqui, mas fica à vontade para falar outras também. Alguém aqui está perguntando sobre... Eu vi uma pergunta lá em cima sobre questão de meditação, de relaxamento. Isso, conforme o Caio mesmo falou, né, que ele também fez questão de yoga, né, de exercício. Então, exercício físico, meditação, yoga,
respiração para relaxar, tudo isso ajuda muito. A gente colocou na página da Rio Stock, né, que é Facebook/Rio Stock, um vídeo de um hospital dos Estados Unidos que eu achei sensacional, que é um peixinho que ele sobe e desce, e aí você respirando no ritmo que aquele peixinho está subindo e descendo, e aquilo é maravilhoso. O nome daquilo é relaxamento respiratório. Também existe um outro vídeo que eu recomendo muito, está no meu canal do YouTube, que é youtube.com/Nívia Mello. O nome do vídeo é Vencendo o Pânico. E esse vídeo vai ajudar a pessoa a entender mais sobre a ansiedade. Lá eles ensinam também o relaxamento respiratório, o relaxamento, né, muscular progressivo. Então, tem várias técnicas lá de relaxamento para a pessoa entender melhor a questão da ansiedade. Aqui no caso, Vencendo o Pânico, está lá no YouTube, no meu canal, youtube.com/Nívia Mello. E outra pergunta que as pessoas estão fazendo aqui, Roberta, você localizou mais alguma pergunta aqui? Algumas perguntas já foram respondidas aqui, porque a gente tem uma equipe também, tá, gente? Tem a gente aqui botando carão, né, Nívia? Mas tem o pessoal aí nos bastidores que fazem parte da Rio Stock, que também estão auxiliando, sempre estão aqui. A nossa gratidão a vocês que ficam aí nos bastidores, sempre ajudando a gente a responder, e essas perguntas essas respostas são vindas da Rio Stock também, tá, gente? Não é nada de pessoas desconhecidas, não. São pessoas realmente que trabalham junto com a gente e se disponibilizam a estar fazendo esse trabalho enquanto a gente está aqui passando outras coisas para vocês. Tá? Uma outra coisa que perguntaram é sobre criança, né? Existem em vários lugares, né? As faculdades, elas têm os serviços de psicologia aplicada, que eles costumam atender crianças e adultos. Aqui no Rio a gente tem o Instituto de Psiquiatria da UFRJ e a Santa Casa de Misericórdia, eles têm serviço especializado para tratar crianças com LOC, Tourette e outros transtornos psiquiátricos, que é importante. Tá? O que mais? Mais alguma coisa? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem mais alguma pergunta. Eles querem, tem gente aqui querendo o grupo de apoio. Inclusive, no final dessa live, a Roberta vai falar também sobre uma surpresa que a gente está colocando para vocês aqui. E é isso. Eu acho que a gente já... Né, as outras perguntas as pessoas já colocaram, né, aqui na live, no próprio chat. Está perguntando se a Rio Stock são palestras. Não. A Rio Stock, ela começou como um grupo de apoio. Nós também já demos simpósios, já tivemos congressos, e nós atualmente, durante a pandemia, estamos fazendo lives aqui no Facebook. Mas nós somos um grupo de apoio, e basicamente, né, Roberta, nós vamos continuar sendo um grupo de apoio. Aliás, você já pode colocar aí a surpresa que a gente tem para o pessoal. O que você acha? Então, é uma novidade, né, que nós estamos trabalhando nisso, não é verdade, Nívia? Eu, Nívia e toda a equipe Rio Stock, nós estamos trabalhando nisso, e nós pretendemos, a partir do mês que vem, estarmos voltando aos nossos grupos de apoio. Tá? Muitas pessoas estão sentindo falta, né, não estão sentindo que a live é suficiente. Nós vamos ter a nossa live no sábado, e também teremos o grupo de apoio fechado. Tá? Esse grupo de apoio fechado vai ter um número restrito de pessoas, tá? Então nós iremos fazer uma pré-inscrição, onde a pessoa vai passar por uma triagem, por uma avaliação para participar desse grupo de apoio. Vai ser semelhante ao que acontece lá na Rio Stock, nas nossas reuniões presenciais, tá? Como a Nívia disse antes, nós somos um grupo de apoio, tá? Somos voluntários, todos nós somos voluntários. Eu comecei, assim como o Caio, nesse grupo de apoio, buscando isso que muita gente hoje busca, né, Caio? E que, graças a Deus, hoje a gente tem essa oportunidade de abraçar essas pessoas como fomos abraçados um dia, né? Então, lá nós conversamos, nós trocamos informações, nós tiramos dúvidas, nós
realmente um grande bate-papo, que eu acho extremamente interessante, né? E fiquei muito, muito grata ao Caio estar participando hoje aqui com a gente, porque, embora eu, como diretora da Restock, tenha TOC e síndrome de Tourette, a Nívia seja psicóloga, é muito importante para nós, as pessoas que participam desses grupos, as pessoas que voltam nas nossas reuniões presenciais, para contar as suas vitórias, compartilhar com a gente que hoje está tendo qualidade de vida, que conseguiu buscar isso, que conseguiu encontrar isso, né? Então, ouvir de outras pessoas que estavam passando por situações muito difíceis, né? Dias difíceis com TOC, né? E conseguir ter a qualidade de vida e voltar para falar. Então, nessas reuniões, isso é muito importante, nós vamos ter isso nas nossas reuniões também. Por enquanto, não estamos podendo ter nossas reuniões presenciais, por motivos óbvios, né? Mas vamos fazer esse grupo de apoio, tá? Vai ser reservado, ele não ficará gravado, tá? Será um grupo realmente bem fechado, para só nós, tá? Que estaremos participando, não terá nenhuma visibilidade pública. E quem quiser participar, fica ligado, tá? No nosso canal do Facebook, fica ligado no Instagram, que o mais rápido possível nós vamos estar passando todas as instruções a respeito de como participar, como fazer sua inscrição, como está participando e como vai ser a triagem, enfim. Vai ser um prazer enorme para a gente voltar a ter essas reuniões. Nós estamos morrendo de saudade, né, Nívia? Com certeza. É muito gostoso estar aqui fazendo a live, podendo passar alguma coisa, respondendo algumas coisas, mas nada que se compare com as nossas reuniões, né? Onde as pessoas se sentem extremamente à vontade para poder falar. Nós dividimos também nossas reuniões em duas partes, que é a reunião com portadores, né, com pessoas com TOC e síndrome de Tourette, e existe outra reunião com amigos e familiares. Nós fazemos questão dessas reuniões serem separadas, justamente para que as pessoas, os portadores, tenham essa liberdade, sintam-se totalmente à vontade em falar apenas com pessoas que também têm a mesma coisa, né? Muitas vezes a gente tem, quantas vezes chegam lá nas nossas reuniões, pessoas assim, não quero falar nada não, tá? Tem vergonha, né? Como o Caio falou que já teve também, né, Caio? Eu, claro, muito. Eu vivia, as pessoas viam o meu Tourette, mas não sabiam do meu TOC, eu morria de vergonha. Eu falava, gente, vamos botar uma camisa de força, né? Eu já tenho esse monte de coisa esquisita que eu fico me sacudindo toda. E ainda se eu falo que está passando aqui nessa cachola, é camisa de força, ninguém vai me deixar. Então, eu morria de vergonha, né? Então, assim, só a informação, o conhecimento que veio tirar essa vergonha de mim. Mas muita gente não tem. Chega lá, quando começa a ouvir as outras pessoas a falar, se sente dentro de uma grande família, né? Não somos famílias com características físicas parecidas, mas somos família com um sofrimento, uma dor parecida, né? Então, a gente consegue... muitas pessoas que chegam e não querem falar acabam se abrindo, acabam abrindo o coração e dividindo com os outros. Caramba, eu também já tive isso. Caramba, eu também tenho isso. Ou então, chegam na reunião, muitas vezes, né? E, caramba, ainda bem que eu não tenho isso, eu não tive isso, eu não tenho... Mas é muito importante isso. E para os familiares também a gente acha extremamente importante, porque não é fácil, às vezes, de lidar, né, família? As pessoas que vivem com a gente nem sempre sabem como lidar com a situação, não sabem se devem ajudar no TOC, né? Não, ele gosta de tudo simetricamente arrumado, vamos deixar simetricamente arrumado, é assim que age, não é assim que age. O que eu faço quando meu filho fica 2 horas no banho? O que eu faço quando ele fica... Enfim, nós trocamos informações, nós trocamos experiências, isso é extremamente importante e gostoso, né? As pessoas entram de uma forma na reunião e saem totalmente diferente. Eu entrei um dia e estou lá até hoje, não saí não, sabe? Eu entrei um dia, muitos anos atrás, e não consegui sair, porque é muito gostoso, é muito bom, você sai muito confortado, você vê que você... Né? Eu me achava, eu não sei você, Caio, mas eu falava assim, gente, eu devo ser um extraterrestre, porque eu não conheço ninguém que tenha TOC.
Eu não conheço ninguém. Ninguém sai na rua. Às vezes, a pessoa que está do teu lado tem, mas ninguém sai na rua falando, né? Oi, Caio, muito prazer, eu sou Roberta, tenho toque. Ninguém fala isso. Então, você não sabe, né? Muitas vezes, a pessoa deixa os rituais em casa, tem muito disso, né? Não faz na rua, então as pessoas que convivem ali não veem, geralmente mais os familiares, mas enfim, a gente conversa sobre todos, a gente troca informações sobre todos os tipos, e isso é muito confortante. Para mim foi muito confortante saber que eu não estava sozinha. E é assim que eu não quero deixar ninguém se sentindo sozinho. Assim que a Rio Stock não quer deixar ninguém. Nós somos uma grande família, nós estamos juntos e nós vamos estar juntos tentando da melhor forma possível trazer esse conforto, trazer esse abraço, tanto para o portador, a pessoa com toque ou síndrome de Tourette, ou para o familiar, amigo, ou seja lá quem for, que convive com essa pessoa, que quer estar junto, que quer ajudar, quer saber como lidar. Então, eu tenho certeza que esse grupo de apoio voltando vai ser muito gostoso para muita gente, até para muita gente que sempre passava e-mail para a gente, sempre procurava, poxa, aqui na minha cidade não tem, poxa, aqui onde eu moro não tem disso. Então, é a oportunidade que a gente está tendo agora, tá? De trazer essas pessoas que na cidade deles não tem para estar participando com a gente desse grupo de apoio. Então, vocês que estão assistindo nossa reunião, nossa live fica gravada, passa para essas pessoas que vocês acreditam que gostariam de participar desse grupo de apoio, fiquem ligados nas inscrições, porque nós não vamos ter muitas vagas, tá? Nós fazemos questão, até por estarmos começando com essa reunião virtual, que não seja uma coisa com muitas pessoas, para que a gente também vá se trabalhando, vá aprendendo, que a gente está muito acostumada a oficial. Essa, né, a virtual, a gente vai estar começando agora, a partir do mês que vem. Então, fica ligado, tá? Mais alguma coisa a acrescentar, Nívia? Então, eu acho que é isso, né? Então, mês que vem, fiquem atentos, né? Vai ter uma pré-inscrição, né? As pessoas que já iam nas reuniões podem entrar em contato, sim, né? Com o pessoal da Rio Stock, e os novos também, os novos que forem chegando, a gente vai fazendo uma entrevista, né? A gente agradece muito a presença do Caio aqui com a gente. Caio, meus parabéns pela sua superação, meus parabéns pelo seu altruísmo de estar aí agora se expondo e mostrando para as pessoas que elas podem ter esperança, elas podem melhorar. Para mim, Caio. Tá? Todo mundo. O Caio, ele também participa lá da Stock em São Paulo, né? O pessoal Stock está tendo grupos virtuais. A gente está trocando figurinhas, né, Caio? Para a gente ver como é que a gente faz da melhor forma o nosso grupo virtual aqui também, que as pessoas pedem para a gente, puxa, cadê as reuniões da Rio Stock? A gente não pode voltar às reuniões por causa da pandemia, né? Que é uma coisa bastante séria, que ainda está bastante séria acontecendo aí. Então, a gente agradece muito a sua presença, Caio, com a gente aqui. Tá? Meus parabéns por ser a pessoa que você é e por você estar ajudando as outras pessoas aí, aqui com a gente, na sua página, que é Vencendo Toque, tá? Facebook.com/Vencendo Toque. Você tem um outro grupo que você também trabalha, não é isso, Caio? Deixa eu pegar aqui para mostrar para o pessoal, que a gente acabou não mostrando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Peraí, esse aqui, Comunidade Fala, não é isso? Isso. Não, eu sou. Isso que você não terminou, não chegou a falar disso, né? Um pouquinho, gente. Não, eu só queria. Não, esse é um trabalho que eu sou multiplicador, sou treinador e participo, que eu tenho muito orgulho. É um grupo formado. Tinha caído a internet. Voltou, Roberta. Tinha a minha internet. Então, esse trabalho da Comunidade de Fala, ele é feito em alguns estados. Para vocês conhecerem um pouquinho, então é todo formado por pessoas que têm transtorno, e não só toque, como esquizofrenia, bipolaridade, onde a gente luta por políticas públicas, né, com questão de inclusão, de estigma, da questão do preconceito, levando essa discussão, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito legal, cara. É um trabalho que eu faço de coração, quero muito conhecer, participar ao vivo, presencial, quem sabe o ano que vem aí no Rio, e agradecer por esse espaço. E hoje é um marco para a gente, né? Então, a gente está falando da Toque, da página Vencendo Toque,
e da Rios Toque, que são 3 movimentos que cuidam e se preocupam com as pessoas com transtorno obsessivo compulsivo. Então, é possível, sim, superar, ter esperança e ter qualidade de vida. Então, eu agradeço imensamente o convite de vocês. Nada, a gente vai estar sempre agora fazendo... O lado bom dessa pandemia é que hoje em dia agora a gente pode trocar Caio, né? Então, a Stock, a Rio Stock, a Soasna e todo mundo que esteja fazendo um trabalho sério e ético pela saúde mental das pessoas, isso é muito importante. A gente não convidaria alguém que a gente não tivesse uma certa segurança de um trabalho ético. Então, a Stock é uma associação que a gente, inclusive, foi fundada antes da Rio Stock, né? E a gente tem toda a confiança na seriedade do trabalho deles. O trabalho do Caio também tem sido excelente. Então, quanto mais pessoas estiverem de maneira séria e ética trabalhando pela saúde mental das pessoas, melhor. Né? Então, nós vamos poder fazer sempre parcerias agora. Tá bom, Caio? Parabéns. Roberta, volta para a gente. Palavras finais. Gente, desculpa, né? Coisas da internet. É isso aí. Então, Caio, quero te agradecer. Nívia, quero te agradecer. Maravilhosos vocês. Muito obrigada, Nívia, está sempre participando com a gente. A Nívia faz parte dessa família maravilhosa. E você também, Caio. Seja abraçado nessa família Rio Stock. Esteja à vontade quando você quiser participar com a gente. Foi um prazer enorme poder ouvir um pouco da sua história, um pouco da sua fase difícil e da sua fase de superação. Isso para a gente é sempre muito importante, né? É muito importante as pessoas estarem vindo aqui e contando como elas conseguiram superar, como elas conseguem ter qualidade de vida, como elas estão conseguindo viver apesar de, né? Nós não somos o Toque, nós somos o Caio, nós somos a Roberta, nós somos a Nívia, nós somos a Rio Stock, nós somos a Stock, nós somos pessoas que, assim como todas as outras, têm seus problemas, suas limitações, mas temos nossas vitórias, nossas conquistas, né? A minha gratidão a todos, e é isso aí, gente. Muito obrigada pela participação, muito obrigada mesmo, Caio, muito obrigada, Nívia, muito obrigada a todos da Rio Stock que estão aí nos bastidores respondendo. Se vocês ainda tiverem outras perguntas, podem deixar aí no nosso chat, que a gente vai estar respondendo no correr dos dias. Fiquem ligados na nossa página, tanto do Instagram quanto do Facebook, que nós vamos estar colocando aí para você participar desse grupo de apoio. Não deixe de participar. É uma delícia, é muito gostoso. Tá? É uma família que se abraça, é uma família que se cuida. Tá bom? Vem participar com a gente. Aquele abraço até o mês que vem. Tchau, tchau. Agora gratidão sorriso para nossa tumba, nossa foto. Fiquem bem, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijos virtuais para todos.